que assassinou heróis de verdade só pra poder fingir que é um? Eu sou de verdade o bastante pra te vencer, amiguinho! E eu fiz isso sem os seus preciosos dons, seus poderes tão especiais! E o heroísmo que eu vou dar pra eles vai ser mais espetacular do que qualquer um já viu até agora! E na velhice, já tendo me divertido, eu vou vender minhas invenções pra todo mundo poder ser super-herói! Todo mundo pode ser super! E aí, quando todo mundo for super... ninguém vai ser mais. Os Incríveis é uma animação de 2004 que marca toda uma geração que teve a infância no início dos anos 2000. É um filme de herói que conta a história central que gira em torno de uma família que enfrenta dificuldades em que tem que se adaptar a uma realidade que exige que eles se adequem a um padrão social. A grande diferença do filme dos Incríveis para outros filmes de herói é que eles trazem a complexidade do ser humano, abordando questões psicológicas e emocionais através dessa representação simbólica que a animação traz consigo. Para a gente entender isso melhor, é necessário adentrar no universo do filme e no contexto dos personagens. Explicando um pouco da história. Quando o governo proíbe que os super-heróis utilizem os poderes dele tanto para atos de heroísmo quanto na vida do cotidiano, esses heróis entram numa crise, onde eles percebem que eles passam a ter que se adaptar a uma realidade em que eles têm que agir e viver no cotidiano como pessoas que não têm superpoderes. Eles então passam a ter que se adequar a essa nova realidade. Mas o foco do vídeo não é falar sobre esses personagens, os heróis. O foco principal do vídeo é o vilão, o antagonista, cujo nome é Síndrome. O Síndrome aparece logo no começo do filme. Ele próprio se denomina Guri Incrível, porque de acordo com ele o objetivo era ser o parceiro do Senhor Incrível. Logo no começo do filme, o Senhor Incrível rejeita a parceria dele. E muita gente pode pensar que o Senhor Incrível rejeita essa parceria porque ele menospreza o Guri Incrível, por ele ser só uma criança no caso. Mas o Senhor Incrível deixa claro que ele não precisava de parceria, por causa da característica do próprio pensamento dele. Fica meio claro que ele tinha um pensamento egoísta, egocêntrico, de que ele não precisava de parceiros, porque, por ele ser o Senhor Incrível, ele era capaz de lidar com os vilões sozinho. Essa personalidade do Senhor Incrível, dele se considerar autossuficiente, inclusive vai ser desenvolvida ao longo do filme. Porque depois que ele constrói uma família, e com isso ele constrói vínculos afetivos, no decorrer do filme, a família ajuda ele, e através disso, ele acaba percebendo o quanto que é importante a cooperação. Voltando o foco do vídeo para o Síndrome, o Guri Incrível, logo no começo do filme, a gente já percebe o quanto que ele era arrogante, mesmo quando criança. No momento que ele estava no carro do Senhor Incrível, ele diz que ele não precisava que o Senhor Incrível ensinasse nenhum golpe para ele, porque ele já conhecia todos os golpes dele, já que ele era o maior fã. E o Guri Incrível queria ser um herói, igual o Senhor Incrível. Mas aí vem um questionamento. O que é ser um herói? Ser um herói é só ajudar as pessoas? É fazer atos de heroísmo? Ou ser um herói é muito mais do que isso? Porque ser um herói é ter uma boa motivação. Para salvar uma pessoa, colocar muitas vezes a vida de outra pessoa como prioridade no lugar da sua. E é o que pode ser chamado de ter uma consciência genuína. O que seria essa consciência genuína? É ter uma responsabilidade e generosidade, que está atrelado aos vínculos afetivos. É um sentimento de amor, de compaixão pelo outro. Já o Síndrome, desde a época que ele era o Guri Incrível, ele não tinha nada relacionado a isso. Ele queria ser um herói para conseguir reconhecimento, fama, veneração e a própria glória. Aí você pode estar pensando, mas como foi falado, o Senhor Incrível não tinha também o egoísmo dele, uma arrogância? Sim, mas isso está ligado ao fato dele se sentir autossuficiente. Mas a motivação dele de ser um herói, fazer o bem e ter essa consciência genuína para ajudar o próximo, isso sim fazia ele ser um herói, e não apenas o fato dele ter superpoderes. Só que o Síndrome focava tanto nessa questão, porque, de acordo com ele próprio, ele não tinha superpoderes,
ele acabava achando que o que definia ser um herói eram os superpoderes para combater o crime. Ele queria provar que ele podia ser um herói mesmo sem ter superpoderes. Mas se a gente for fazer uma análise, o Síndrome tinha um superpoder, ou algo que pelo menos podia ser considerado. Ele tinha uma superinteligência para construir tecnologias, tanto que mesmo sendo só uma criança, ele construiu uma bota com foguetes para conseguir voar. E depois que ele cresce, ele aprende a produzir tecnologias cada vez mais avançadas e enriquece vendendo essas tecnologias. Mas agora vamos à parte principal do vídeo, que é a capacidade do cérebro humano de criar falsas lembranças. Logo no começo do filme, também quando o Senhor Incrível estava lutando contra o primeiro vilão, o Bom Voyage, o Guri Incrível, Síndrome, aparece na cena falando que ele conseguia se virar sozinho e ser um herói, mesmo sem a ajuda do Senhor Incrível. E durante essa cena, o Senhor Incrível fala para o Guri Incrível as seguintes palavras: "Volta para casa, Bochecha, eu trabalho sozinho." Só que quando a gente repara nessa cena, no começo do filme, olha como ela realmente é. Nem todos os heróis são super poderosos. Dá pra ser super sem eles numa boa. Eu inventei isso. Eu consigo voar. Você consegue? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Ou seja, o Senhor Incrível não fala isso pro Guri Incrível em um momento onde os dois estavam sós e olhando diretamente nos olhos dele. O Senhor Incrível estava segurando o Bom Voyage com as mãos e ele fala isso olhando numa fração de segundos pro Guri e logo em seguida ele conclui a frase olhando nos olhos do Bom Voyage. O que ele queria com isso? Como foi falado, o Senhor Incrível é um herói. Ele tem uma consciência genuína. Ele sabe que os vilões são perversos e vão explorar os pontos de vulnerabilidade afetiva de um herói para vencer. Inclusive, talvez por isso que o Senhor Incrível também não gosta de parcerias. Mas o objetivo do Senhor Incrível, naquele momento, era proteger o Guri Incrível. Aí a gente corta para a parte do filme mais para frente, que é quando descobrimos que o vilão do filme, que matou vários heróis, era o Guri Incrível, que agora virou o Síndrome, se tornou um vilão. O Síndrome fala para o Senhor Incrível que ele havia rejeitado ele. E ele lembra das palavras que foram ditas para ele. Nesse momento, aparece um flashback, que é a representação da memória dele nesse dia. Olha como é que foi o flashback. Eu queria te ajudar, só isso. Eu queria ajudar. E o que você disse pra mim? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. Vocês conseguiram reparar nas diferenças? A lembrança não é a mesma de como o fato ocorreu. No flashback, o Senhor Incrível estava falando as palavras olhando diretamente nos olhos dele, e como se os dois estivessem sozinhos. Ele ignorou completamente a existência do Bom Voyage naquele momento. E por que isso aconteceu? Qual a explicação psicológica para isso? Bom, eu vou trazer aqui, de acordo com alguns conteúdos que eu li sobre a psicologia, uma explicação sobre isso. Existe um livro chamado A Psicologia do Desempenho e a Felicidade, do Mihaly, que é um psicólogo da abordagem da psicologia positiva. Em uma das partes desse livro, o autor fala sobre a consciência. Ele traz essa definição sobre consciência. Para ele, a consciência é um resultado de processos biológicos. De acordo com o autor, a função da consciência é representar informação sobre o que está acontecendo dentro e fora do nosso organismo. Então, ela é responsável pelo processamento de emoções, sentimentos, ideias, sensações. Todo o processamento de coisas que nós experienciamos acontece por meio da consciência. Se a gente for falar sobre a definição de consciência, a consciência é um termo muito amplo. Então ela não tem uma definição precisa. Cada autor da psicologia ou de outras áreas vai trazer uma definição sobre consciência. A psicologia analítica junguiana traz uma definição sobre consciência. A psicanálise freudiana traz sua definição. A Gestalt terapia traz sua definição sobre consciência. E até a Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, ela traz também a sua própria definição sobre consciência. Mas se a gente for olhar sobre através de uma ótica biológica,
Quem que é responsável por esse processamento de informações no nosso corpo é o sistema nervoso. O sistema nervoso humano desenvolveu a capacidade ao longo dos anos de evolução, aumentando a capacidade de processamento de informações e ampliando a consciência que nós temos sobre as coisas. De acordo com Mihaly, o sistema nervoso é capaz de simular o próprio estado, ou seja, a forma com que nós nos sentimos independente do projeto genético, ou seja, daquilo que somos geneticamente programados para agir e sentir e do ambiente objetivo em que estamos inseridos. Sendo assim, a pessoa pode se sentir bem ou mal, independente do contexto externo que ela esteja passando, através da mudança do conteúdo da consciência. Isso se chama percepção. Se aprofundarmos tudo que nós experienciamos, o que vemos, o que nós sentimos, ouvimos, lembramos, as nuances de emoções e de pensamentos que temos, os prazeres e as dores que nós sentimos, tudo isso são potenciais conteúdos conscientes, ou seja, são conteúdos que têm um potencial gigantesco para se tornarem conscientes. Porém, a maior parte desses conteúdos não se torna consciente, muito pelo contrário. A maior parte desses conteúdos, eles não se tornam conscientes. Para aquelas abordagens que acreditam na existência do inconsciente, como por exemplo a psicanálise freudiana, esses conteúdos acabam parando no inconsciente. Para outras abordagens que não acreditam na existência do inconsciente, esses conteúdos são descartados. Porém, esses conteúdos eles não se tornam conscientes na maioria deles, porque a consciência ela é seletiva, ela seleciona os conteúdos que ela quer que façam parte dela e reflete esses conteúdos para integrar ela. Essa seleção desses conteúdos, dessas informações pela consciência, acontece por meio da energia psíquica. O Mihaly vai chamar essa energia psíquica de atenção. Então, como que a consciência ela seleciona os conteúdos? A partir da quantidade de atenção que nós voltamos para essas informações. A consciência ela é seletiva. A partir dessa seleção dessas informações que a consciência faz, ela é capaz de modificar os eventos, transformar esses eventos que existiram, impondo a própria realidade. Por isso que o Mihaly vai chamar essa realidade, ele vai dizer que a consciência ela não é só orientada para a realidade propriamente dita, a realidade como ela é uma realidade subjetivamente experienciada, ou seja, uma realidade construída pela própria consciência. E pelo fato da consciência ela construir a própria realidade, o sistema nervoso ele é capaz de modificar os eventos, fazendo com que falsas lembranças sejam produzidas. Bom, galera, basicamente é isso. Ficamos por aqui no vídeo. Espero que quem acompanhou até o final tenha gostado. Quem gostou, deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal para me ajudar a motivar a fazer mais vídeos como esse.